Mecânica quântica! Quantum Mechanics. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Episódio de hoje. E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos à nossa semana 7, primeira aula. E agora a gente vai começar a coisa de verdade, né? De problema de dois corpos. Semana passada foi um prelúdio da coisa. A gente começou a falar de momento angular. Então, antes de a gente começar, a bibliografia, essa semana aqui inteira é isso aqui. Mas é tranquilo, esse vídeo é bem tranquilo, vamos falar dele daqui a pouco. Só antes, já vamos dar a revisadinha do que a gente fez semana passada. Na semana anterior. Então, o que foi feito? Afinal das contas, a gente simplesmente falou de momento angular, né? Fez aquela, que seria momento angular no contexto de mecânica quântica, né? Um operador, seria um operador hermitiano, e os autovalores desse operador são os números que você mede quando você vai lá fazer a medida do momento angular que você tem. É o produto vetorial da posição com o momento. Sua partícula. A gente viu que esse momento angular ele só pode ter certos valores. Primeiro, mais importante, componentes do momento angular não comutam diferentes componentes. Então existe uma correlação entre a medida de uma componente e outra componente. Você tem um princípio de certeza. Se você está medindo o LX e o LY, a incerteza dos dois tem uma relação com o LZ, com o valor médio de LZ. Então não dá para botar no mesmo CCOC duas componentes no momento angular. Então você só tem uma, o LZ, mas dá para botar junto o tamanho do vetor, o L quadrado. Então, a gente tem dois números quânticos associados ao momento angular, né? O M e o L. Um é uma projeção, a gente vê, e o outro é o tamanho do vetor. Basicamente, que você está agora a gente vai começar alguma coisa. Né? Isso foi tudo o seu Aldebaran resolveu lá. Né? Agora você tem o Gêmeos não tem nada e agora a gente está aqui. Né? E essa semana, ó, melzinho na chupeta, muito fácil, bora. Então, o tópico do nosso vídeo é problema dos corpos. Né? Esse vídeo aqui, ele tinha que ser distribuído mundialmente. Porque essa é uma construção muito fácil, muito clara e, obviamente, feita assim por talvez uma mente iluminada. Mas brincando assim, esse vídeo é muito tranquilo. Tem nada de mecânica quântica. A gente vai fazer uma revisãozinha de problema dos corpos tudo clássico. Porque depois o quântico não faz muita diferença, esse contexto que a gente vai discutir hoje. A questão lá é que vão ser operadores, mas é quase a mesma coisa. Mas essa construção você tem que saber. Né? Ela é muito simples, é passo a passo. Não é que você vai decorar o negócio, mas você tem que ter a ideia da sequência e a conta você faz. Isso daqui você senta, uma vez que você vai ver, talvez você já tenha visto isso em algum lugar comigo, né? Ou em outro curso seu. Né? Mas uma vez que a gente vê essa lógica de um problema isolado, um sistema isolado, que no caso seriam dois corpos, você nunca mais vai ter confusão com conservação de momento angular, conservação de momento e por aí vai. Vamos ver. Qual a brincadeira? Suponha que você tem duas partículas, essa aqui.
Então, você tem duas partículas isoladas. Então, você tem a partícula aqui em x1, a partícula de massa 1 em x1, a partícula de massa 2 em x2. Então, por um referencial inercial, esse cara está aqui, o outro está lá. R é o vetor que dá a distância de um para o outro. Né? No caso, eu fiz aqui do 1 até o 2. Né? Então, esse R é x2 menos x1. Só você ver que x1 mais R é x2. Né? Tá certo. Porque tem essa caixa em volta, é só para simbolizar que esse sistema é isolado. Quer dizer, assim, um interage com o outro e só. Ninguém interage com esses caras. Eles estão separados do resto do universo. Né? Então, eles fazem essa caixinha e só ficam um interagindo com o outro. Eles interagem como? Né? Um potencial. Tem algum potencial, eventualmente esse potencial vai depender da posição do 1 e da posição do 2. Mas toda a questão desse vídeo é discutir como simetrias do seu espaço fixam uma forma muito específica para que tipo de interação pode acontecer. Né? E disso você tem algumas consequências. Né? Vamos começar analisando isso. Por exemplo, essa interação, vamos assumir, ela tem que ter certa simetria. Se eu falar de certa forma, estou assumindo, mas faz bastante sentido. A priori a gente vive, tanto mecânica newtoniana, mecânica quântica, né? Você vive num espaço euclidiano. Então esse espaço ele tem uma simetria de translação. Quero dizer aqui, fica mais claro né, em termos práticos. Né? Você concorda que se esse sistema ele é isolado de todo o resto do mundo, né? Então, digamos, se essa caixa, eles estão dentro da caixa, né? Se ela está em cima da minha mesa, ou se ela está na Lua, né? Repara que aqui para lá, para cá. Não interessa. Quer dizer, por quê? Porque você fala, mas aqui, você está falando, aqui tem a gravidade da Terra, lá tem a gravidade da Lua. Não, mas eles são isolados, então eles não sentem essa parte de fora. É só a caixa interagindo com o outro. Então não interessa onde essa caixa está. Ok? A ideia não é tão, digamos, é uma abstração, né? Mas como o nosso problema é esse, não é tão complicado de entender. Então, uma vez que isso aqui você assume isso como verdade, então você tem que ter essa interação, tem que respeitar essa simetria de translação. Significa assim, eu peguei esse vetor x1 e acrescentei um A. Peguei o vetor x2 e acrescentei um A. O mesmo A. Então, eles andaram. x1 e x2 andaram. Repara que o R, que é x2 menos x1, aqui você acrescenta o A, mas aqui acrescenta o A, só por causa do sinal eles cancelam. Né? Então, o R não muda. Mas tudo bem. Então, essa parte, na verdade, é que é importante. Né? Porque, uma vez que você impõe que esses caras têm essa simetria, então você acrescenta aqui A e tem que ficar a mesma coisa, é que não pode ser uma função qualquer, x1 e x2. Né? Para que ela tem que ser uma função exatamente do que não muda, que é o R, que é a distância, que é o vetor, né, que é entre né, distância relativa. É o vetor que conecta os dois, o partícula 1 e a partícula 2. Então, aqui se a função, ainda não sei que função é também, a gente, claro, obviamente, simetria que não vai fixar a forma de como esses caras interagem. Não estou dizendo se é eletromagnetismo, se é gravidade, mas o que a gente está dizendo é que o espaço é homogêneo. Né? Então, você pode pegar o seu sistema e transladar e que esse cara não pode mudar. Então, você acrescentou um vetor A em todo mundo e fica a mesma coisa, só pegou a caixa e mudou de lugar. Então, esse potencial, essa energia potencial, necessariamente tem que ser uma função do vetor R, né? Que é o x2 menos x1. Então, esse é um ponto. Mas você tem uma outra simetria nesse espaço, que é a simetria de rotação. Então, se você pega essa caixa, de novo, se o cara um interage com o outro, eu posso pegar essa caixa, subir, descer, botar para o lado e para o outro, não faz diferença, porque quando eu digo mexer na caixa, é mexer todo mundo, a caixa e os dois juntos, né? A questão batendo dentro da caixa, né? Eu ando a caixa. Você pode imaginar que eu estou mexendo no sistema, ao invés da caixa, né? Então, meu sistema de coordenadas está aqui, ou está ali, ou está aqui, talvez seja mais fácil. Né? A caixa está aqui, não interessa de onde eu estou olhando, se estou olhando de um lado, do outro, de cima, de baixo. Isso não pode mudar o que está acontecendo. Mesma coisa com rotação. Só que em vez de rodar a caixa aqui eu vou rodar o sistema. Que eu mexi aqui, fazer o slide rodar, que eu me enrolei. Então aqui seria, para assim, você observar com esse sistema de referência, sistema inercial, obviamente. Esse ou esse, se esse é inercial, o outro também é inercial. Então esse ou esse, então aqui tem a posição x1, x2, aqui, opa, apertei errado. Aqui tem um x1 linha, x2 linha. Repare que esses vetores mudam. Mudam no sentido aqui com relação ao eixo. Né? Não é que a seta não mudou, mas as projeções aqui esse x1 tem uma projeção do eixo x, y, z desse cara,
e a projeção em x, y, z desse outro cara é outra. Então os vetores mudaram. Mas o seu potencial não pode mudar, porque a física aqui é a mesma. Então, impondo simetria de rotação, então aquele R' para o referencial rodado, então o potencial para aquele R' e para o R tem que ser o mesmo, a conclusão é que não basta esse potencial ser função de um R, da diferença do vetor que conecta os dois. Ele tem que ser função do módulo desse vetor. Porque o que fica invariante aqui, quando você roda, até o R' muda. Né? Lá o R não mudava quando você faz a relação, mas aqui o R muda. O R não é R'. Então, para esse cara, mas uma coisa que não muda é a distância entre os dois. Né? Porque você tem essa distância entre os dois pontos, você rodou, não tem relação. Para esse referencial e para esse referencial, a distância entre os dois pontos é a mesma. Então, ele tem que ser uma função do módulo da distância. Isso é uma consequência da isotropia. Então, significa que o seu espaço não tem nenhuma direção preferencial. Né? Então, a homogeneidade e isotropia, né? A homogeneidade é que não tem ponto melhor que o outro. Então, você pode botar sua caixa está aqui, meu sistema de referência pode estar aqui, 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 porque qualquer lugar é tão bom quanto. E isotropia quer dizer que nenhuma direção é melhor que a outra. Então, o sistema assim é tão bom quanto o sistema assim, torto. Né? Para lá, para cá, assim. Então, homogeneidade e isotropia fixam que a sua energia potencial necessariamente tem que ser uma função da distância entre os dois carinhas. Esse vídeo vai ficar enorme. Bora. Então, bora para implicações. Mas aí o assunto é tão fácil, aí você não se importa. Né? Quando é assunto difícil, o vídeo fica grande, você resmunga. Você nem vai reclamar. Então, implicações na sua equação do movimento. O que você tem? Você tem a equação do movimento dado, então, a sua interação, a sua energia potencial. Tem a equação do movimento para a partícula 1 e para a partícula 2. Então, para a partícula 1, botei aqui todo mundo em índice 1, partícula 2, todo mundo aqui em índice 2. Então, essa aqui é a força que 2 faz em 1, essa é a força que 1 faz em 2. Que é o menos o gradiente do potencial 1, menos o gradiente do potencial 2. Esse 1, 2, significa que quando você lembra, esse R, ele é o módulo de x2 menos x1. Então, dele tem as componentes do vetor x1 e do vetor x2. Quando eu boto esse gradiente 1, é que você vai derivar com relação às componentes do vetor x1, né? E o x2 é fixo. E aqui é o contrário. Claro isso. Então, por exemplo, vamos fazer a conta aqui. Como esse cara tem uma forma muito particular, que ele é função desse módulo, o que seria esse 1? Eu botei aqui A. A é a componente, os componentes do vetor x1 e x2. Quando eu botar I e J vai ser 1 e 2, que faz referência à partícula 1 ou 2. Acho que não sei se eu vou usar isso aqui, acho que não. E o que eu estou chamando aqui A, ou A e B, A, B, C, qualquer coisa assim, é 1, 2, 3, são as componentes. Então, esse aqui é um vetor, né? Esse gradiente. Então, ele tem o componente na direção x, y e z. Então, esse A daqui é 1, 2, 3, x, y e z. Então, o componente A, né? E você vai derivar esse cara no vetor x1. Ok? Vamos ver se vai dar confusão. Então, você vai usar aqui regra do regra da cadeia. Então, derivada de V com relação a R, esse cara é função de R, né? E R é função de x1, aqui em direção A, que você está derivando. Esse aqui eu vou chamar de V'. Agora, o que é R? R é essa raiz do produto escalar do vetor x2 menos x1 ao quadrado. Então, aqui é raiz, isso é o que? É x2 menos x1 na direção 1 ao quadrado, mais x2 menos x1 na direção 2 ao quadrado, mais x2 menos x1 na direção 3 ao quadrado. Por isso que eu repeti aqui índice B, né? Índice repetido é soma. Aí tem então uma soma aqui dentro dessa raiz. Aí você vai derivar. Derivou a raiz, caiu o meio, aqui vai ficar tudo menos meio. Então tudo isso daqui menos meio, né? Então é dividido, caiu o R, divide o R aqui. Aí você vai derivar aqui dentro, a regra da cadeia. Esse cara aqui é o quadrado, né? X menos x1b ao quadrado somando b. Então você vai derivar, vai cair duas vezes, vai cortar com meio, aqui não tem fator nenhum. Ficou x2 menos x1, agora na direção b, agora você tem que derivar o x2 menos x1, né? com relação a x1, mais x1 na direção b, ou desculpa, na direção a. Então aqui não vai dar nada, né? Aqui tem um menos, por isso que eu botei menos 1 aqui. Então você vai derivar o x1b com relação a x1a. Então se a é igual a b dá 1, se a é diferente de b dá 0. Então aqui é um ΔB, e aqui tem a soma. Então aqui no final vai ficar x2 menos x1 na direção a.
dividido por R. x2 menos x1 na direção A é o vetor R na direção A. Então, esse aqui é o vetor R na direção A, dividido por R. Esse sinal de menos veio por causa daqui, né? E aqui o V'. Acabou. Então, você vai fazer a direção 1, 2 e 3. Então, aqui vai ser a direção 1, 2 e 3. Então, o seu gradiente, agora aqui, o vetor gradiente, né, vai ser esse cara em direção 1, aqui em direção 2, direção 3. Então, esse vetor R dividido por R menos aqui V'. Então, R dividido por R, aqui eu vou botar R chapéu, né, que é o unitário da direção R. Depois em quântica você vai ficar um pouco confuso, porque você tem, acho que lá eu fiz uma notação um pouco diferente, porque chapéu geralmente bota o operador. Aí você vai ser o R, tem um R, o R operador e o R que é o vetorzinho unitário. Então lá, vamos ver como é que vai ficar. Mas aqui não tem nada disso por enquanto, então vetor unitário. É análogo, não preciso fazer a conta, né? Você vai fazer a mesma conta para o 2. Qual é a diferença para o 2? Vou voltar aqui. Diferença para é a mesma conta, só quando você for usar na regra da cadeia, quando você for derivar aqui dentro, você vai derivar o x2. Né? Aqui saiu um sinal de menos, porque você está derivando o x1. Aqui tem um sinal de menos. Quando você derivar o x2, aqui fica um sinal de mais. Então é a mesma coisa, só com o sinal de mais. A diferença aqui é isso, tem um sinal de mais. Jogando na equação, voltando, né? Então aqui deu derivada de V' na direção R. Então, essa força na direção entre as partículas. Né? Então a força que a partícula 2 cria na 1, né? Então essa cria movimento a dinâmica na partícula 1. Então a partícula 1 sente uma força que aponta, que tem direção para a partícula 2. Né? E essa aqui é a força que 2, que a 1 faz em 2, né? Do ponto de vista de 2, é a mesma coisa. Né? Então a 2 sente uma força que vai na direção da 1. Né? Mas você vê que as duas forças, na verdade, é a mesma força, né? É o mesmo vetor, só que tem sinais opostos. Então, a força são iguais com sinais contrários. Então, a gente acabou de chegar à terceira lei de Newton. Então a terceira lei de Newton é consequência do quê? Homogeneidade de entropia do espaço. Outras coisas, agora a gente vai começar a construçãozinha. Pega essas duas equações e soma. Então, como aqui é F e aqui é menos F, essas forças cancelam. Isso aqui é M1 derivada de V1. Né? Então, isso aqui é derivado do momento 1, derivado do momento 2. Se soma os dois, vira derivado do momento 1 mais 2. Como aqui as forças cancelam, então essa derivada desse vetor aqui é zero. Então, esse vetor é constante. Esse vetor é o quê? É o seu momento total. Né? É o momento de 1 mais 2. Então, o momento do seu sistema se conserva. Isso é consequência do quê? Da simetria de translação. Se você lembra do teorema de Dehn-Netter. Então aqui a gente vai começar a recuperar essas leis de simetrias, né? Mas direto, ao invés de usar o teorema, né? Direto das equações de movimento. Então, outra coisa que sai daqui é que esse momento total, ele é uma derivada total também. Porque ele é M1 velocidade de 1, M2 velocidade de 2. Você tira a derivada da evidência, tem M1x1 mais M2x2. Esse vetor você já sabe que ele é constante. Então você pode integrar os dois lados. Antes de integrar, eu vou definir logo aqui o centro de massa. Então, se você divide aqui os dois lados pela massa total, então esse M1x1 mais M2x2 dividido pela massa total é o que você chama de vetor do centro de massa. Então, isso aqui virou a derivada do centro de massa, é igual a o momento total dividido pela massa total. Vamos chamar de vetor, isso aqui é constante, isso aqui é constante, isso aqui é um vetor constante, chama de V grande aqui. Agora você integrou, então o centro de massa é uma constante aqui mais VT. É um movimento retilíneo uniforme. Então parece que a gente está na escola de novo. Né? É MRU. Lindo. Então esse cara, o que isso quer dizer no final das contas? É que você tem um problema dos corpos, vamos supor que eles são atrativos, mas não precisa ser atrativo. Então esses caras estão interagindo de algum jeito e se movendo no espaço. Né? Então, se você pega o centro de massa aqui e traça, né, enquanto eles se movem, o centro de massa é um movimento retilíneo uniforme. Então, eles fazem isso. Como esse cara é um movimento de corpo livre, né? Um movimento retilíneo uniforme, existe um referencial inercial. Isso aqui seria observado por um referencial inercial. Né? Então existe um outro referencial inercial,
onde esse centro de massa, você acompanha o centro de massa. Então, o centro de massa, você sempre pode fazer igual a zero. Fala, perdeu alguma coisa? Não, você não perdeu nada, você só escolheu um referencial inercial particular. Eita, falhou. Você escolheu um referencial inercial particular. Se você quiser o seu resultado para outro referencial, faz uma transformação de Galileu. Não tem problema nenhum. Então, isso aqui você sempre pode fazer. Então, a ideia o centro de massa está resolvido, né? Então, ao invés de trabalhar com as coordenadas de cada partícula, é mais jogo aqui nesse sistema você trabalhar com o centro de massa e com a distância relativa, com R. Se os dois estão definidos, é um sistema. Se eu sei x1, x2, eu sei o centro de massa, sei R, é a mesma coisa ao contrário, mas na verdade vamos resolver assim. Eu vou descrever tudo em termos de centro de massa e de R. Primeiro que o centro de massa é trivial, eu sempre posso, digamos, até escolher igual a zero, só escolher um referencial apropriado. Então fica tudo em termos do R. Então se você conhece centro de massa e R, você sabe x1 e x2 de forma única. É só inverter o sistema, jogar para lá, para cá e tal. Então a gente vai descrever o sistema assim, em termos de centro de massa e de R. Como ficam as equações de movimento? Você pode pegar qualquer uma das duas, o resultado aqui vai ser o mesmo. Eu peguei a com M2. Então, aqui no lugar do x2, vamos colocar isso. Só que a segunda derivada, independente se está no referencial do centro de massa ou não, né, o centro de massa é um movimento retilíneo uniforme, então a segunda derivada dele é zero. Não tem aceleração. Então vai ficar só a segunda derivada do R. Então, ficou assim, segunda derivada do R, M1, M2 dividido pela massa total. Esse 1, M2 dividido pela massa total é o que a gente chama de μ, vou chamar de μ aqui, né? É o que você chama de massa reduzida. Aqui. Então, olha como é que ficou o seu sistema. Virou um problema reduzido. Você reduziu o seu problema de 2 corpos a um problema de um corpo só, com essa massa reduzida μ, né? E você está descrevendo esse seu sistema como se fosse um corpo só, descrito por esse vetor R, que é a distância entre as duas, as partículas originais, né? Num potencial central. Então, porque aqui ficou μr e esse V aqui é sua força, né? É o menos o V' na direção R. Então é uma força radial. Esse não é o seu sistema. Nenhum sistema aqui, que é uma construção. Né? Então esse aqui seria esse seu sistema onde a origem é o ponto aqui R igual a zero. Você tem uma partícula de massa efetiva μ nesse potencial central, que cria uma força radial. Eu botei para dentro, mas pode ser para dentro ou para fora, não interessa. O que interessa é que esse cara caindo no centro, R igual a zero significa que x2 é igual a x1, né? Então por isso colidiram. Isso quer dizer aqui. Só voltar aqui a definição do μ, muitas vezes, o μ não é a massa nem do 1 nem do 2, né? Mas em muitas vezes, em situações de interesse, digamos, planetas ou um átomo, digamos, átomo de hidrogênio, um dos dois tem uma massa muito maior que o outro. Vamos supor que a massa do 2 é muito maior que a do 1. Então, se a massa do 2 é muito maior do que 1, aqui eu posso considerar essa massa 1, e aqui fica só a massa 2, aí elas se cancelam, né? Aí a massa reduzida vira a massa do leve, né? Que seria aqui no caso 1. A ideia é que se um cara é muito mais pesado que o outro, você tem o Sol e a Terra, é que o centro de massa desse sistema, na verdade, está dentro do Sol, né? Então, você falar que aqui digamos, você está no referencial do centro de massa, né? Aqui vamos supor, ou então onde aquele R é zero, né? Então o seu centro de massa tá dentro do Sol, então o Sol na verdade não está mexendo, né? Só está mexendo a Terra, que é o mais levinho. Então esse R basicamente, o x2 fica zero, né? Então o R basicamente é x1. Então, e a massa aqui de 1. Então, isso acontece para o sistema Terra-Sol, também é um átomo de hidrogênio, elétron, próton, né? O próton não é igual Terra-Sol, né? Mas o próton tem mais ou menos 1.800 vezes a massa do elétron. Então dá para considerar que a massa é reduzida como se fosse a massa do elétron. Consequências aqui. Nossa, não vai acabar nunca esse vídeo. Dessa forma aqui, vou voltar aqui. Você simplesmente pode esquecer a priori de onde veio o problema. No final a gente volta. O problema é esse daqui. Você tem uma partícula de massa μ num potencial central. Consequência direta, né? Se você multiplica os dois lados por R, o produto vetorial R, esse R com F está na direção R, né? Então esse produto vetorial é R com R, que é zero.
Então, consequência aqui é que aqui vira derivado do momento angular, né? Então o seu momento angular se conserva. Esse PR que eu estou botando assim, R, que esse momento não é um momento associado àquele seu sistema original, né? É o momento desse problema reduzido, né? É a massa dessa partícula vezes a velocidade dessa partícula. Essa posição dessa partícula a gente está usando o vetor R, né? Então aqui é o Rzinho mesmo. Então esse momento é a massa vezes o R ponto. Esse é o momento angular se conserva, que é associado à sua simetria de rotação, né, que você tem lá do seu teorema da Noether. Então a gente já viu a simetria de translação relacionando com o momento, e agora a simetria de rotação relacionando ao momento angular. Agora vamos fazer a redução da redução. Então esse problema dá para descrever, já melhorou, digamos, simplificou o problema que às vezes trabalhar com duas partículas, você pode trabalhar com uma partícula só efetiva no potencial central, mas digamos, ainda é um problema tridimensional. Mas isso ainda dá para simplificar como um problema na reta, um problema em uma dimensão. Isso que falta fazer, né? Então você já sabe lá quando você era criança, te contaram que se o momento angular que o seu sistema conserva, o seu movimento está no plano, né? Porque se eu tenho um vetor aqui, o cara está aqui com velocidade para cá, então o momento angular está para cá, né? Como esse momento angular não pode mudar, esse cara não pode sair do plano, né? Porque se a velocidade dele vai aqui, então esse produto vetorial vai dar torto, né? Então, como o momento angular tem que ficar o mesmo o tempo todo, o sistema só pode ficar mexendo aqui, né? O vetor posição aqui, o vetor velocidade aqui. Então ele fica no plano. Então esse plano vamos dizer que é o plano XY. Então aqui é Y, aqui é X. Então vamos escrever esse cara em polares, né? Ao invés de o esférico virou polar, virou um problema no plano. Então aqui R é x ao quadrado menos y ao quadrado, e essa tangente φ aqui, φ esse ângulo, né, é y sobre x. Unitários, em coordenadas polares, esse aqui é o seu vetor unitário R, aqui é simples, né, é o Rzinho para cá, então ele escrito em cartesiano é cosseno φ na direção I, seno φ na direção J. O φ é esse aqui, eles são ortogonais, né? Ele é para cá, ele assim, você mantém o módulo de R fixo e muda o φ. Então o seu vetor que estava aqui, ele dá uma girada acima. Então o que ele girou para cá, então esse é o vetor φ unitário, para onde ele está andando quando você aumenta o φ. Então, esse cara, se você olhar, que é fácil ver por esse brincadeira de triângulo, né? Que esse ângulo φ aqui, ele é aqui. Então na direção J ele é o cosseno φ, e na direção I ele é seno φ, só que ele aponta para a esquerda, então por isso que aqui é menos seno φ. Se você ficar enrolado, eu sempre faço assim, pega φ igual a zero, então quando você bota φ igual a zero, o unitário φ tem que estar na direção J. Então por isso que eu sei que ele vem com cosseno. E quando você pega 90, ou então o φ tem que estar apontando para lá, então aí tem que ser menos I. Então quando você pega π sobre 2, aqui tem que ser zero, tem que ser menos na direção I, então isso aqui é menos seno. É só um jeito de gravar, eu sempre faço assim. Uma consequência aqui, calma aí que vamos chegar. Eu vou descrever aquela equação, digamos, reduzida em coordenadas polares, né? Mas aqui a gente precisa da segunda derivada do vetor R, para ser um derivado no tempo. Então, o problema é, então, o que é o vetor R em polares, né? Ele é o módulo R, né? Então ele é esse cara aqui, na direção R. Então, quando você for derivar, você tem que derivar aqui, mas tem que derivar aqui também, porque se você muda o ponto do espaço, esse cara muda, ele é dinâmico, ele está mudando, o unitário R muda, porque só coordenadas cartesianas que os unitários não mudam, né? Coordenadas esféricas, polares, tudo cilíndrico e tal, você muda o ponto, o seu sistema de eixo, né, ortogonal, ele muda, né? Esse R daqui ele sempre está apontando para onde você está. Então aqui o vetor R, o R está aqui. Se agora eu estou nesse ponto, o R está para cá. O que é a derivada desse cara aqui? Derivou cosseno é menos seno, então aqui ficou menos seno φ, regra da cadeia, né? Φ ponto. E aqui ficou cosseno φ, φ ponto. Então olha aqui, menos seno φ na direção I, e aqui vai ficar cosseno φ na direção J, é exatamente o unitário φ. Então esse cara sai um φ ponto e dá um unitário φ. Já para o outro lado, se você derivou o unitário φ, aqui fica menos, aqui fica cosseno, e aqui fica menos seno, e sai φ ponto nos dois.
Então, os dois ficam com menos, aqui fica cosseno e aqui seno. Então, dá o R. Então, dá menos R φ ponto. Então, vamos guardar isso para começar a derivar. A gente precisa da segunda derivada desse cara. Então, vamos derivar a primeira vez, para saber a aceleração, né? Então, a velocidade dele aqui, derivada, desculpa aqui se é o torto, né? Esse ponto está nesse R aqui. Então, é R ponto, unitário R, e aqui faltou o... Ah, não, ignora isso aqui, né? Então, você ignora esse cara, é isso aqui. Então, R ponto, unitário R, mais o R derivada do unitário R. A derivada do unitário R é φ ponto unitário φ. Então, a segunda agora derivada, derivar aqui. Então, agora você pode derivar esse cara, ficou R dois pontos, beleza. Agora você vai derivar o unitário R, que é φ ponto unitário φ. Acabou, agora vamos para o segundo. Vai derivar o φ, φ dois pontos. Vai derivar o R, R ponto. Vai derivar o unitário φ você olha no slide anterior, é menos R unitário R. Então, agora só falta agrupar, né? Tem três caras com φ e dois caras com R. Então, esses dois com R eu vou botar aqui junto. Os três com φ eu vou botar aqui junto, mas desses três, esse e esse, na verdade, são iguais aqui, né? Então, somou duas vezes, beleza. Esse cara ainda dá para dar uma ajeitada, porque olha aqui. Você vê se ele não tem cara com uma derivada total. É φ dois pontos R, 2 φ ponto R ponto. Para que se aqui aqui fosse R ao quadrado e aqui R, né, é derivada certinho. Seria derivada... Seria exatamente isso aqui, mas só escrever. Então, ver se você concorda que isso é isso. Você deriva o φ ponto, φ dois pontos, aqui um R cancela R. Agora deriva o outro, cai um 2, ficou R, R ponto. O R cancelou, então aqui 2 φ ponto R ponto, certinho. Então aqui dá uma derivada total, e aqui ficou esse cara aqui. Então agora vamos voltar na equação. Então esse é mi, φ, ou mi, R dois pontos. O R dois pontos está aqui. Então ele tem o componente de direção R e o componente de direção φ. Vamos pegar o componente φ. Aqui, o lado direito da equação não tem componente φ, ele é só R, então aqui é zero. Então a consequência é que vai ficar esse cara daqui, vezes mi, igual a zero. Então eu joguei aquele R fora, o mi eu joguei fora, então a derivada disso aqui é zero. Então isso aqui é uma constante. Essa constante chama de L sobre mi. Então passei o R quadrado para o outro lado, φ ponto é isso daqui. Porque esse cara, o que é esse L? É o módulo do momento angular, é fácil saber, né? Pela definição aqui dele, né? Então ele é R vezes o momento, né? Do momento R, que é mi vezes R ponto. Então aqui na nossa coordenada polar, esse cara é R, unitário R, e esse cara tem uma parte em R e tem a velocidade na parte do ângulo, né? Que chama de velocidade angular, que é o R, ômega R. Né? Ômega é φ ponto. Então aqui sai o φ ponto R, e esse cara tem um R, e o R unitário aqui, e aqui o φ unitário. Porque cadê a outra parte da velocidade? A outra parte da velocidade é na direção R. Mas aqui é R também, então o produto vetorial dá zero. Então, por isso só tem esse cara com φ. R com φ dá Z. Beleza, porque a gente escolheu no plano, então o momento angular da direção Z. E como esse cara tem que ser uma constante, né? O que sobrou aqui na frente é o mi R ao quadrado φ ponto. Isso daqui faltou o φ ponto, desculpa. O mi R ao quadrado e o φ ponto, isso daqui tudo tem que ser constante, que é o L. A gente voltou, né? Então só joguei o φ ponto, isolei o φ ponto, joguei o resto para o outro lado, voltou isso daqui. Então você só recuperou a conservação do momento angular. A equação F serve só para isso. Meu Deus, já tem mais de meia hora. Agora a direção R. Né? Essa aqui tem a equação. Então é a parte radial, os dois lados atrás, né? Então tem esse cara e esse cara daqui, com um mi. Só que agora no φ ponto, eu vou eliminar φ ponto e escrever tudo em termos de R. É só usar aqui. O φ ponto é esse cara aqui. Então aqui ficou ao quadrado, mi ao quadrado, R à quarta. Aqui tem um R, então aqui vai ficar R ao cubo, R ao quadrado, mi ao quadrado. Aqui em cima do quadrado quarto, aqui ficou um mi. Então vou jogar isso para o lado de lá. Então, mi, R, dois pontos, deu só força, e esse pedaço daqui,
que repara que é necessariamente positivo. Isso que no jargão geralmente as pessoas chamam de força centrífuga, né? É esse pedaço aqui. Na verdade, isso aqui, para a parte radial, é como se, pensa na sua parte radial como se fosse uma linha, é como se fosse um problema unidimensional ali, só que além da sua força usual, você tem esse incremento aqui positivo, sempre aparece, né? Que é o que se entende como força centrífuga. Né? É tipo jogar para fora o sistema. Mas a brincadeira é que esse cara é uma derivada de R. Você pode tirar, para que isso aqui é menos o L ao quadrado dividido por 2μ R ao quadrado. Então, quando se deriva, sai um menos aqui, corto com menos, cancela esse 2 e deu aqui R ao cubo. O que está escrito aqui dentro? Então, só é que tem um sinal de menos que eu tirei aqui fora. Essa derivada dá isso. Você pode imaginar, chama isso aqui tudo de um potencial efetivo, seria o seu potencial mais esse potencial centrífugo, e você tem uma equação unidimensional, que resume todo o seu problema. Toda a informação do seu problema está aqui. Então, resolve essa equação. Você tem... Então, é um problema unidimensional, só que na semi-reta, né? Porque o R é positivo, definido. Então, independente de como seja o seu potencial, ele necessariamente vai explodir. Se ele não for muito negativo, né? Provavelmente ele vai explodir para o mais infinito, por causa desse termo. Né? E, eventualmente, dependendo, vamos supor que tem um poço, alguma coisa assim, né? Então, ele pode fazer uma coisa e para lá. Para R grande, esse cara some. Eventualmente, seu R também, vamos supor que a interação morre, né? Quando estão longe. Então, seu potencial geral tem uma forma assim, se for uma coisa atrativa. Só que aí, esse é o problema que você vai resolver aqui em R. Esse, quando você desenha o potencial do átomo de hidrogênio, seu potencial é menos alfa sobre R. Então, simplesmente, o potencial é só isso. E R, ele cai, ele sempre é negativo e cai para o menos infinito. Mas você vai desenhar isso aqui. Porque, efetivamente, esse é o potencial que interessa. É o menos alfa sobre R mais esse cara aqui. Então, esse é o problema. Aqui, você dá o potencial, é daqui que a gente começa a resolver o problema. Dá o potencial, você desenha esse cara, para cada valor de momento angular, você tem um potencial efetivo, né? Resolve esse cara, vai te dar a dinâmica, essa dinâmica de R, né? Esse R módulo, né? Com esse R módulo, você volta e descreve vamos supor que você está no referencial de massa, né? Então, isso aqui é suficiente para descrever o x2 e x1. Tudo bem, se não tiver centro de massa também não tem problema. Mas aí você vai voltando. Então, uma vez que você descobriu aqui repara que você só tem a dinâmica na distância relativa. Mas você precisa do vetor R. Mas se você sabe esse cara, você pode voltar aqui. Né? Então, você conhece R com função de t, você volta aqui, integra esse cara, você vai saber φ com função de t. Com R e φ com função de t, aí você tem o vetor R. Com o vetor R, o centro de massa você já tem. Com R e com o centro de massa, você tem x1 e x2. Pronto. O problema está resolvido de duas partículas. Mas está tudo aqui. Toda a informação que você precisa está aqui. E, para acabar, o seu problema, esse potencial é só o potencial de R, né? Então ele é conservativo. Sim, é um problema usual de mecânica, né? Você pode multiplicar aqui por R pontos dos dois lados, integrar, ajeitar, né? Você vai ver que esse cara conserva energia. Então a energia virou aqui a energia cinética e energia potencial. Só que com esse problema, então o potencial é o potencial efetivo. Isso aqui é consequência do quê? De uma simetria que eu nem tinha comentado até agora, mas o seu sistema tem, que é a translação no tempo. Então, na verdade, o seu sistema isolado, ele tem 7 simetrias. Tem 3 translações no espaço, em x, y, z. Então, isso dá a conservação das 3 componentes do momento angular total. Tem 3 ângulos, rotação, né? Você pode rodar aqui, aqui ou aqui. Né? Então, isso conserva o momento angular. Né? Outro vetor, mais 3. E você tem a simetria de translação no tempo, que conserva a energia do seu sistema. Então, na verdade, você tem 3 mais 3 mais 1. Então, você tem 7 quantidades conservadas. Essa é a propriedade que todo sistema fechado tem. Você pode generalizar para mais partículas. Né? Essa é a propriedade que sempre acontece. Okay? Acho que deu. Né? Quase 40 minutos praticamente. Então, beleza, galerinha. Então, no próximo vídeo, ele vai ser mais curto, mas é a mesma coisa. Né? Só que a gente vai ver agora tudo no caso quântico. Beleza? Ó, mais fácil que isso,
Só ganhar do Máscara da Morte. Só não vale pro Shiryu, né? Falou, pessoal. Abração e até o próximo aí. Falou, fui. O próximo episódio será